Salve galera! Tô sentado aqui na cadeira e vocês estão ligados que quando a gente tá aqui é dia de vloguear, né? A gente vai trocar uma ideia, fazer uma resenha bacana. E eu queria falar com vocês hoje de uma coisa muito doida que eu vi. Tem a ver com o que rolou lá essa semana também, né? Eu fui assistir Top Gun no cinema. E tinha toda aquela polêmica do filme muito masculino, blá blá blá, não sei o que, não sei o que. E o filme é muito louco, tá? Sensacional. Quem não assistiu, eu aconselho que vocês assistam porque é muito top. E aí tem a pegada também do The Boys, né? Eu vi um vídeo, acho que do Léo Lins, se eu não me engano, ele falando que o The Boys não é politicamente incorreto. Que a galera considera, né, o The Boys politicamente incorreto e tal. E acho que até faz sentido o que ele falou e tudo mais, e a galera também que fala que é politicamente incorreto. Mas eu acho que a grande pegada do The Boys tá muito além dessa questão correta ou incorreta, se é ou não é. Eu acho que tá muito mais voltado com a simplicidade. Eu peguei essa parada quando eu vi o episódio 6 agora, né, que foi o último que saiu. O que eu acho dela real, assim? Eu acho que ela é sensacional, porque ela tá fazendo o que nenhuma série faz hoje em dia, que é ser uma série. Hoje em dia, todas as séries elas têm o objetivo de ser alguma coisa a mais, ou é alguma propaganda, ou alguma bandeira, ou é algum spin-off, ou é alguma abertura para outra coisa maior, ou é o fechamento de um filme, não sei o quê. Então, assim, se vocês forem parar e pensar, não existe mais série mesma, sabe? Criada para ser uma série. Existe, mas são muito poucas, né? Muito poucos os trabalhos, assim, que você vê o roteirista indo lá e fazendo uma parada artística, né? Ou ele tá dando continuidade a uma coisa que já foi iniciada, às vezes até em outra mídia, ou ele tá trazendo essa mídia de série para levar para outro lugar. É sempre tudo muito interligado. É uma coisa que eu até falei no vídeo do Lightyear. E hoje em dia parece que a indústria, né, de produção de conteúdo, né, a indústria cultural, todo mundo tá fazendo vídeo pro YouTube, né? Porque quando você faz vídeo de YouTube, tem a questão dos algoritmos, vídeo de YouTube, TikTok, Instagram, você tem a parada do algoritmo e você vai em cima do algoritmo. E parece que cinema, série, game, tá tudo nessa pegada. As pessoas, elas não são mais consumidores, não são mais pessoas que vão ver uma coisa e admirar. Elas são algoritmos. E a indústria, ela tá produzindo baseado nesses algoritmos. Então, assim, eu vou pegar determinado grupo, ao mesmo tempo que eu vou pegar esse grupo, eu já vou levar uma pauta na minha série ou no filme, porque essa pauta vai agradar e ao mesmo tempo vai blindar a minha série ou meu filme, porque se alguém reclamar, eu já posso dizer que o cara é isso, o cara é aquilo, né? Já posso chamar ele de reaça, já posso dizer que ele é atrasado, que ele é burro, porque hoje o esquema é esse, você não pode mais dar opinião de nada, né? Tudo bem que tem gente muito burra dando opinião, eu concordo, mas hoje você não pode mais falar de ser contra nada, você tem que abraçar tudo, né? Porque senão você é burro, você não entende nada, você tá atrasado, até ator tá falando isso de quem assiste, de quem o sustenta, né? E quando na verdade as obras estão muito fracas, os filmes, as séries, as histórias não tem nada a ver. E The Boys, ele se destaca por ele ser uma série, né? Ele não é nada disso. Obviamente você pode colocar uma coisinha aqui ali, enxergar uma coisa aqui e ali, mas ele é uma série. Ele tá aí pra ser uma série, pra contar uma história. E ele tá fazendo isso muito bem. Você tem a trama principal, né, que tá sendo contada, mas ao mesmo tempo você tem pequenas tramas que vão se desenvolvendo, mas que não atrapalham e nem baralham a história. Nesse episódio 6, agora eu vou falar de uns spoilers, tá? Se vocês não assistiram ainda o episódio, vai lá, assiste e depois vocês voltam aqui. Mas nesse episódio 6, você vê que o francês, por exemplo, ele tem uma trama totalmente diferente, assim, entre aspas, do que tá acontecendo na história principal, mas ao mesmo tempo ligada diretamente à história principal, porque o que tá acontecendo com o francês e com a Kimiko, se eu estiver errando o nome, é por causa do que rolou nos 5 episódios anteriores. Então, mesmo que às vezes a história se afaste e você vê uma subtrama diferente rolando, ela ainda tá ligada à trama principal. E todo episódio, a trama avança, a série entrega algo novo e os personagens caminham. O que você vê lá do que acontece com o personagem em evolução, às vezes não é nem... É uma evolução, mas não é aquela coisa de assim, vamos dar um 360 e mudar a história, não.
caminha. A série vai caminhando, cada personagem ele dá um passo. Aconteceu com o Trem-Bala, o que rolou no episódio 6 dele, já vinha sendo caminhando desde o primeiro e tava chegando nesse limite, agora rolou o limite, provavelmente vai ter outros desdobramentos por causa disso. O próprio confronto do Billy Bruto, né, ou do Butcher, com o Homelander, o Capitão Pátria, ali com a participação do Soldier Boy, que é uma coisa que ninguém esperava, né, porque tava todo mundo ligado lá no esquema do super orgasmo, e de repente aparece ele saindo na mão, que é uma coisa que todo mundo queria ver, mas ninguém esperava ver, ninguém tava reclamando, pedindo e falando, né, a gente esperava, sabia que ia rolar, mas você vê que a série tava tão bem construída que a gente tava curtindo e sabendo que uma hora ia acontecer, e quando acontecesse não ia decepcionar, e realmente não decepcionou. Então ela consegue fazer isso, ela consegue fazer uma entrega, ela consegue caminhar e ela consegue sempre mostrar algo novo. E ela tá fazendo isso em 6 episódios. Por quê? Porque ela não tem compromisso com nenhuma agenda. Ela não cumpre nenhuma pauta, ela não tá em nenhuma agenda, ela não tá em nenhum lado. Ela sai batendo em todo mundo, ela sai zoando todo mundo, né? E é a história acontecendo. São roteiristas criando uma história, né? Fica muito claro que isso acontece. E aí eu acho que esse é um ponto legal da série, e eu acho que a parte simples, não porque é simples você fazer isso, mas porque não existe mais isso, né? Se a gente for pegar hoje lá as séries da Lacroflix, de outros filmes que saem, Lightyear, essas coisas, você não vê mais aquela coisa do cara querer criar uma obra com uma alma, né? Uma coisa que tipo a galera vai ver e vai curtir, e vai ficar, e que você pode assistir depois e vai ser da hora. E os caras fazem isso, que é um trabalho simples, é o trabalho básico dele, né? Então, acaba se tornando especial. Agora, o que eu acho que se destaca mesmo nessa série é como que o mundo real, ele tá impresso na série. Apesar de ser uma coisa muito distante e ser muito louca, tudo que você vê ali, você vê coisas no dia a dia, sem ser forçado, mas são coisas do dia a dia, né? O próprio Homelander, o Capitão Pátria, cara, ele é simplesmente ele é um cara que, se ele existisse no mundo real, ele seria o cara que fica o dia inteiro postando no Instagram, né? Porque esse é o desejo dele, é ser amado. E quantas pessoas vocês não conhecem assim, né? Quantas pessoas não andam por aí com uniformes e capas e um tipo pensando e agindo e se preocupando com o que vai acontecer, se a galera vai aceitar, se vão gostar e se não vão? Tipo, quantos capitães pátrias não tem por aí, né? A gente conhece um monte de capitães pátria, né? Espalhados por aí. Vários Homelanders estão aí na internet no dia a dia, no trampo, na faculdade, na escola. Tem um monte, o cara querendo ser o centro da atenção, o cara preocupado com o outro, o cara não querendo viver sozinho. Tudo bem que o Homelander, ele tem uma história que leva ele pra isso, né? Mas ao mesmo tempo, ele é um cara real. E ele é um cara que você questiona, né? Porque apesar dele ser um grandíssimo filho da puta, você não consegue odiar ele o tempo inteiro. Você entende que ali, pô, existe um babacão, mas também existe um cara que veio com uma história que levou ele pra aquilo, né? É a mesma coisa que você vê ali no Killmonger, né? Na relação do Killmonger com o Pantera Negra no filme, que é interessante pra caramba, porque você vê que é um vilão e você pode não concordar com esse vilão, com o que ele vai fazer, né? Ele é um vilão, mas você entende o que ele tá falando, você sabe que existe um lugar onde aquilo que ele tá falando tem, de certa forma, essa lógica, né? The Boys tem muito isso, o Capitão Pátria tem muito isso. Tanto que você percebe que o Homelander, ele tem momentos, às vezes eu falo Capitão Pátria, às vezes eu falo Homelander, porque essa mistura, mas vocês estão ligados quem é, né? O Homelander, ele tem vários momentos em que a série, ela mostra pra você que não é pra você admirar muito aquele cara. Então vai ter aquele momento que, ó, vai bater e vai falar assim, não, cara, eu sei que vocês estão gostando desse cara, mas, ó, ele é ainda o vilão do filme. E óbvio, e isso também se deve muito não só aos roteiristas, mas ao Anthony Starr, que é o ator que... O cara é sensacional, né? Tem nem o que falar, ele é um puta ator. Eu acho que ele encarna o Homelander como Robert Downey Jr. encarava o Homem de Ferro. Então é sensacional. E em contrapartida, você tem o Billy Bruto, né? Que é o cara que tá encarando ele, né? O antagonista dele. Seria o mocinho, mas não é o cara bonzinho, né? Não é o cara que você vai olhar e falar assim, ah, esse é o cara bonzinho. Por quê? Porque ele é um babaca, né? Ele é um trouxão. Só que ele é aquele babaca, aquele trouxão, que meio que você pode pensar assim, ele é necessário, né? Por quê? Porque
não dá pra você... Isso na série, nessa terceira temporada tá muito pesado, muito forte, na verdade, isso ficou emplacado lá. Não dá pra você enfrentar a Void e os Supers na conversa, no diálogo, sendo de boa, jogando pelas 4 linhas. Não, você tem que ir além. Você tem que ser um cara no estilo deles e se pá pior do que eles pra conseguir chegar a algum lugar e ter algum resultado. Então, o Billy é justamente isso, né? Ele é o cara que aos olhos do mundo você pode olhar e falar assim, mano, esse cara é um babacão, esse cara não presta, esse cara não é ninguém. Mas ele tem o seu esquema por ser assim. Ele é aquele mal necessário, é o cara que ninguém vai aceitar, é o cara que ninguém vai gostar, todo mundo vai criticar, mas todo mundo vai querer ter perto. Por quê? Porque ele é necessário, ele é o cara que consegue resolver. Cara, é uma coisa que você olha, tem essa dualidade, e essa dualidade, ela é interessante, né? E ela é necessária, e é isso que faz a série ser bacana. Você não consegue definir as pessoas como mocinhas ou como vilões. Até a questão do Hughie com a Luz Estrela, né? Você vê que é uma coisa que tem no relacionamento, tipo, você tem a mina lá se destacando e tal, ela é super, e o cara às vezes se sente um pouco inseguro, ele não trabalha direito essas questões, fala que tá tudo bem e tal, mas não tá. E no final tem problema com isso. Mas o que eu acho mais legal, o efeito do The Boys, é porque no final ela é uma série, toda a repercussão, toda essa aceitação e tal, ela mostra que as pessoas gostam de uma qualidade, e gostam de uma série, que querem ver uma boa história, que querem absorver uma coisa diferente, elas ainda estão por aí. Porque parece que hoje todo mundo tá atrás do plástico, do descartável, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas ninguém hoje em dia vê mais nada, ninguém hoje em dia liga pra mais nada, tem que ser tudo automático, tem que ser tudo rápido, não sei o quê. E não, cara. Se a gente for comparar, por exemplo, todas as tentativas da Netflix de fazer a mesma coisa que a Amazon fez com The Boys, nesse padrão que dizem que tem que ser feito, todas fracassaram, cara. Todas, tipo, logo na estreia, assim, passou uns dias, já saiu a notícia de que tava cancelado porque não deu, o pessoal não aceitou, era ruim. Não adianta, é aí sei que nego vai falar, mas porque ninguém entende, porque as pessoas estão retrógradas, estão com a cabeça fechada, e não, é porque é ruim, entendeu? E as pessoas entendem que é ruim. Ao contrário de quando uma coisa é bem feita, de quando uma coisa é legal e boa. E você vê que antes acho que do 4º episódio, já estava renovada para a 4ª temporada. Então é muito bacana a gente ver que esse tipo de coisa ainda tem espaço e tem muita gente fazendo, até porque mostra que vale a pena, né, investir na galera que quer algo diferente. E é legal você ver isso, porque mostra que o cinema e a produção, a arte e o game, toda a cultura geral, né, ela ainda é lugar de você fazer arte, de você agradar as pessoas, de você pensar no público e você levar grandes histórias que as pessoas vão carregar durante muito tempo, certo? Isso daí é o que eu vi da série, é o que eu pensei, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? O que vocês acharam de The Boys, o que vocês acham, quais são as expectativas? Eu acho que logo logo vai acabar, não tem muitos episódios, e eu acho que tem grandes chances de manter um alto nível, e eu tô muito curioso pra ver como que vão ser as próximas temporadas, ou a próxima temporada e os próximos episódios. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, eu fui!